Sejam bem-vindos ao canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Te convido a abrir sua Bíblia, como eu estou com a minha aberta, em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Irei falar sobre pecado para a morte. O que diz a Bíblia? Está escrito o texto: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Meus amados irmãos, se formos analisar o texto sagrado, este assunto aqui debatido é um dos temas que mais existe divergência e várias interpretações no meio acadêmico. E a armatiologia, que é a doutrina do pecado, classifica os pecados em aproximadamente 370 classes. Então há muito tipo de pecado. Mas o texto que lemos aqui não se refere a uma morte física, que fala de pecado para a morte, mas uma morte espiritual. E veja, meus amados irmãos, alguns me perguntaram se esse pecado para a morte se referia à blasfêmia contra o Espírito Santo, que está escrito em Mateus, capítulo 12, o versículo 31 e 32, a qual o Senhor Jesus Cristo fala bem claramente que a blasfêmia contra o Espírito Santo não há perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é simplesmente você atribuir ao diabo o que foi realizado pelo Espírito Santo. Mas o que diria o texto aqui, lendo todo o contexto da epístola a qual escreveu São João? Simplesmente, ao ler o contexto, se refere a uma classe de pessoas, uma denominada religião, posso falar assim, naquela época, que rejeitava o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Quando abrimos a Bíblia em João, no capítulo 8, verso 24, está escrito: por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Em Marcos 16 está escrito que aquele que não crê já está condenado. Ele disse o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Em João capítulo 3, versículo 18 diz: quem não crê está condenado. Então a Bíblia é muito enfática. Então, quando lemos o contexto desse versículo, a qual tomamos por base, dá a entender que o pecado para a morte, de uma forma explícita no texto sagrado, se refere a rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Agora veja, todo pecado, de uma certa maneira, direta ou indireta, podemos usar essas expressões, ele conduz as pessoas à morte, quer seja física, espiritual ou eterna. Tem até um vídeo no canal falando sobre morte. Eu te convido você a assistir os nossos vídeos, pois são vídeos informativos, é um conteúdo bíblico informativo. Então espero que eu tenha tirado a dúvida de muitas pessoas do que significa o pecado para a morte, deixando claro e repito que todo pecado leva o homem à morte, quer seja física, espiritual ou eterna, mas o texto aqui, ao qual estamos debatendo de uma forma muito prática e tranquila, significa rejeitar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Um forte abraço, que Deus te ajude e que Deus te abençoe.